Shalom, meu nome é Luiz e eu vou trazer aqui a pronúncia etimológica original do nome de Deus em hebraico YHWH. Bom, aqui eu vou mostrar como seria de fato a pronúncia e como ela se encaixa essa pronúncia dentro do sistema massorético, porque essa pronúncia não é do sistema massorético. Então vamos verificar. Aqui está a pronúncia, como você pode ver, ela pode ser obtida apenas utilizando a questão do Imut Hakriá, que mães de leitura, e sabendo fazer a divisão silábica, e entendendo também das vogais primárias, é possível ter a pronúncia perfeitamente encaixada dentro do sistema gramatical do hebraico. Aqui você tem o tetagrama, o nome de Deus em hebraico, lembrando que nome se lê da direita para a esquerda. O de cima ele está perfeitamente encaixado com o sinais de massorético adequado, conforme a regra, sem quebrar a regra. O nome com esses sinais de massorético na parte de baixo é como é a forma etimológica da leitura, mas eu vou já explicar para poder você entender. Esse de baixo, ele tá, como você pode ver, embaixo da letra Yud, a gente tem um Kamet. Na verdade, esse aí é o Kamet Gadol. Ele é um ar longo. E depois dele a gente vê dois pontinhos, que é o Shivá. Que aí o Shivá ele tá sem som. O papel dele aí, a função dele é apenas mostrar o final da segunda sílaba. E logo depois dele tem um outro Kamet Gadol, que seria a pronúncia Yarva. Só que tem uma questão. O sistema massorético diz o seguinte, que um Shivá, esses dois pontinhos, quando ele, antes dele, tem uma vogal longa, no caso o Kamet Gadol é uma vogal longa, ele assume a função de ter som e perde essa função de mostrar a ausência de uma vogal, o final de uma sílaba. Então aí já ia quebrar a pronúncia Yarva, porque o Shivá ia ter som de E. Então é por isso que quando essa pronúncia ela é escrita transferida para dentro do sistema massorético, ela tem que ser escrita como a forma que está acima. Ou seja, no lugar do Kamet Gadol é colocado um patá, que é uma vogal breve, um A normal. E aí depois o Shivá. Então, como é uma vogal breve, o Shivá continua com a função dele de mostrar a ausência de vogal, que aí é o final da primeira sílaba. E assim a gente sabe que está sendo mostrado pelo sinal massorético que o Vav está no início da segunda sílaba. E o Kamet Gadol está logo embaixo do Vav, que é um som de A longo, e assim a gente tem Yarva. Isso é só para entender que quando a gente pronuncia como o que está embaixo. Mas quando a gente for escrever com os sinais de massorético, a gente escreve como está em cima, que é para não quebrar essa questão da regra. Aqui, como a gente pode ver, ó, tá tudo sinalizado para poder a gente entender. O patá está aí representado por esse rei, que está no final da primeira sílaba, então é por isso que ele tem esse som de A. O outro rei lá no final da segunda sílaba, ele pode ser representado originalmente como Kamet Gadol. Kamet Gadol está representando o A e tem um H que faz a representação consonântica devido ao fato do rei não fechar a sílaba. Então, isso aqui é só para a gente entender como seria a pronúncia sonora. Tem outros vídeos aqui no canal que está explicando as questões dos prefixos, do sufixo, nome teofórico, outras pronúncias, outras coisas. Recomendo que você procure o vídeo antes de ficar questionando, querendo dizer que o Vav não, o Vav tem que ser o Rei tem que ser A, o Yod tem que ser Y, tudo junto, formando o Yal e tal, tudinho esses negócios. Procure os outros vídeos explicando essas questões, que eu refuto todinhas essas questões só dentro da gramática em si, tá bom? E aí você tá vendo aí que essa é a pronúncia Yarva, e ela deve ser transliterada como YHVH, não é YHWH, tá? Que a questão de usar o W no lugar do V é mais por questão de influência americanizada, como a maioria das gramáticas aqui do Brasil
Em português elas foram tiradas de gramáticas americanas, enfim. Aí usa muito essa questão do lábio, mas o correto é V. E agora em seguida eu vou colocar um vídeo de um rabino. Ele é rabino, ele é professor, ele tem uma boa formatura, alguém que tem conhecimento, bastante conhecimento. E você vai observar quando ele falar do tetagrama, das consoantes do tetagrama, ele vai sempre sinalizar o VAV como um V. E não é no sentido da gramática do hebraico moderno, é na gramática do hebraico lá atrás mesmo. Você vai perceber na fala dele, do que ele está lendo e tudinho, tá bom? Então preste atenção no vídeo e shalom. Yud, Rei, Vav, Rei, YHVH, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente. Yud, Rei, Vav, Rei, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e assim serei lembrado de geração em geração. E falou Deus a Moisés e disse: eu sou Yud, Rei, Vav, Rei, eu sou YHVH. Aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó como El Shaddai. Veja isso. Eu apareci, eu me revelei para os patriarcas como El Shaddai. Um aspecto do meu caráter só que foi revelado para eles. Eu não me revelei de forma completa a eles. Mas, pelo meu nome, Yud, Rei, Vav, Rei, não lhes fui conhecido. Então Abraão, Isaque e Jacó conheceram apenas um aspecto da glória de Deus. Por quê? Eles conheceram mais um tipo de atributo de Deus. O Deus o quê? O Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. O Deus que sustenta. Ele foi o sustento de Abraão, ele guiou Abraão. Ele foi o sustento de Isaque, ele guiou Isaque. Ele foi o sustento de Jacó, não é isso? Guiou Jacó nas suas peregrinações, trouxe Jacó de volta. Ele foi o Deus do chado, do sustento. Então esse foi o aspecto, o Deus criador, né? Ele se revela para Abraão como Deus criador dos céus e da terra, El Shaddai, o Deus soberano. Mas pelo meu nome, Yud, Rei, Vav, Rei, não lhes fui conhecido. Essa revelação do caráter completo de Deus, ele estava aguardando para ser revelada com quem? Para Moisés, com o povo de Israel. Então é muito importante você entender isso. Ou seja, Deus possui um nome, YHVH.